Imagine acordar um dia e perceber que tudo ao seu redor, o preço do café, o valor do aluguel, até o custo para manter o carro na garagem, começou a subir, como se o próprio ar estivesse se tornando mais caro de respirar. Não houve bomba, não houve anúncio solene em rede nacional. Nenhum líder bateu à sua porta avisando: prepare-se, vem aí um terremoto econômico. Mas o terremoto começou mesmo assim, e seu epicentro estava a milhares de quilômetros de distância, em Pequim. Quando a nova rodada de tarifas anunciada pela administração Trump veio à tona, os analistas piscavam incrédulos diante das telas de seus computadores. Os números não eram apenas agressivos, eram uma verdadeira declaração de guerra comercial aberta. O aumento de tarifas, que deveria ser mais um ajuste técnico, explodiu para níveis muito além do que qualquer projeção ousaria antecipar. A escalada foi rápida. Em poucos meses, mais de 120 bilhões de dólares em valor poderiam simplesmente evaporar do mercado americano. O tipo de perda que não fica restrita a planilhas em gabinetes de Washington, mas que corrói a vida real. Empregos, negócios, famílias inteiras. E como se fosse um roteiro trágico escrito às pressas, a resposta da China veio como um raio. Nada de negociações, nenhum telefonema de última hora, nenhum gesto de trégua diplomática. Pelo contrário, Pequim não só recusou sentar-se à mesa, como também elevou a guerra a um novo patamar, mexendo com o que mais sustenta a economia americana, o dinheiro. Pequim começou a vender títulos do Tesouro Americano, cortou investimentos em mercados estratégicos, deixou sem financiamento dezenas de projetos nos setores mais sensíveis da economia dos Estados Unidos, como semicondutores e energia renovável, uma decisão que sozinha poderia deflagrar um tsunami financeiro. Mas o que talvez tenha passado despercebido para a maioria foi que este não era apenas mais um episódio na longa história de tensão entre Estados Unidos e China. Algo mais profundo estava acontecendo e poucos, até então, tinham percebido. O modelo de dependência mútua, que por décadas serviu de alicerce para o crescimento econômico global, estava se despedaçando. Wall Street começou a cambalear, como um gigante que toma um golpe inesperado no estômago. Pequenas e médias empresas, aquelas que sustentam bairros, cidades e estados inteiros, entraram em modo de pânico. E para o americano comum já sufocado por uma inflação teimosa e um mercado de trabalho instável, outra onda de choque se formava no horizonte. Tudo isso nos leva a uma pergunta incômoda. Quando exatamente a maior economia do mundo perdeu o controle da narrativa? E mais importante, como um país que por tanto tempo foi o centro financeiro do planeta pode, em questão de meses, ser empurrado para a beira de uma recessão auto-infligida? A resposta começa exatamente aqui, no momento em que Washington, convencido de sua própria força, decidiu que poderia vencer uma guerra comercial apenas com bravatas e tarifas, sem calcular a reação do oponente. E Pequim, ao contrário das expectativas, não apenas resistiu, contra-atacou com precisão. O ciclo de tarifas e retaliações que começara timidamente anos antes havia se transformado agora em algo muito maior. Uma batalha pela redefinição da ordem econômica mundial. Mas o que estava em jogo não era apenas comércio, nem mesmo apenas dinheiro. Era a confiança. E a confiança, uma vez abalada, é muito mais difícil de restaurar do que qualquer índice da Bolsa de Valores. Nas semanas que se seguiram ao anúncio dos aumentos tarifários, dados alarmantes começaram a se acumular. Pedidos de falência subiram discretamente em 17%. Investimentos estrangeiros diretos nos Estados Unidos sofreram retração de 2 dígitos. Empresas começaram a demitir preventivamente, temendo os custos de importação que explodiriam nos meses seguintes. E o público, como sempre, foi o último a entender o tamanho do problema. Quando os preços começaram a subir nos supermercados, nos postos de gasolina, nas lojas de eletrônicos, muitos pensaram que era apenas mais um reflexo dos ciclos normais da economia. Não era. Era o começo de uma convulsão que mudaria tudo. A pergunta que pairava no ar, mas que poucos ousavam verbalizar, era brutal em sua simplicidade. Será que Trump sabia realmente até onde esse jogo iria? A estratégia parecia, em teoria, audaciosa: forçar a China a se curvar pela pressão econômica. Mas a realidade no campo de batalha comercial era outra. A China não apenas resistia, estava reescrevendo as regras do jogo. Com mais de 3 trilhões de dólares em reservas internacionais e uma base industrial que já se aproximava da autossuficiência em setores-chave, Pequim tinha não apenas capacidade de sobrevivência, como tinha iniciativa. E o primeiro movimento foi claro: minar o pilar da confiança no dólar e no mercado financeiro americano. No meio dessa turbulência, outro fator crucial entrava em cena: a psicologia coletiva. Porque mercados não são feitos apenas de números, são feitos de medo, de expectativas, de confiança ou sua ausência. E uma vez que a percepção de estabilidade começa a ruir, ela se propaga como uma epidemia. Investidores retiram seu dinheiro, consumidores fecham suas carteiras, empresários adiam contratações e expansões. O que começara como uma simples guerra de tarifas evoluía rapidamente para uma crise de confiança de dimensões globais. E o mais perturbador?
As autoridades americanas pareciam presas a uma narrativa desatualizada, insistindo em retóricas triunfalistas, enquanto a realidade escorria entre seus dedos. Cada novo aumento de tarifa parecia mais um grito de desespero do que uma estratégia racional. E a cada resposta fria e metódica da China, o custo para os Estados Unidos aumentava. Mais inflação, mais desemprego, mais instabilidade financeira. Não era preciso ser um economista premiado para perceber a ironia cruel da situação. As tarifas destinadas a fortalecer a América estavam, na prática, enfraquecendo suas bases. O americano médio, aquele que Trump jurou proteger, começava a pagar a conta de uma guerra que não podia vencer e que talvez nunca tenha pedido para lutar. E ainda havia outra dimensão que poucos estavam discutindo. Enquanto os Estados Unidos travavam essa guerra em múltiplos frontes econômico, financeiro, tecnológico, a China operava para se desvincular cada vez mais da dependência americana. Era como se duas casas estivessem pegando fogo, mas apenas uma delas tivesse instalado as saídas de emergência. O relógio corria, e cada dia de escalada sem solução apenas tornava a reconstrução futura mais difícil, mais cara, talvez até impossível. Imagine que você tem uma loja, um negócio de família, talvez pequenos eletrônicos, móveis, brinquedos. Você lutou por anos para se estabilizar. Pegou empréstimos, contratou funcionários, acreditou que finalmente tinha conquistado um pedaço do sonho americano. Então, do nada, uma decisão distante, uma assinatura em Washington, um anúncio pela televisão transforma sua vida. Seus produtos importados dobram de preço. Seus clientes somem. Suas dívidas explodem. Você olha ao redor e vê colegas fechando as portas, uma a uma, como dominós caindo. E a pergunta martela na sua mente: como isso aconteceu tão rápido? Esse não é um cenário hipotético. Em 2025, para milhares de pequenos e médios empresários americanos, essa foi a nova realidade desencadeada pela guerra comercial que ressurgiu com força total quando Donald Trump reassumiu a presidência. Desde o primeiro dia de seu segundo mandato, Trump deixou claro que sua missão era fazer a América grande novamente de novo. E para ele, isso significava ir ao ataque. China, a maior rival comercial dos Estados Unidos, foi colocada imediatamente na linha de fogo. Segundo dados do próprio escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, em 2024, o comércio bilateral entre Estados Unidos e China somou impressionantes 582,4 bilhões de dólares. Depois de Canadá e México, a China era o terceiro maior parceiro comercial americano. Uma relação gigantesca. Trump, fiel à sua visão combativa, não hesitou. Ele elevou tarifas sobre uma ampla gama de produtos chineses para 10% logo nos primeiros meses de 2025. Eletrônicos, aço, eletrodomésticos, itens que moldam o dia a dia de qualquer família americana. Mas as negociações falharam. As rodadas de conversas diplomáticas se tornaram maratonas frustrantes, com direito a sorrisos forçados para a imprensa e portas batendo ao final das reuniões a portas fechadas. Nenhum acordo real, nenhum progresso tangível. E a resposta de Washington foi previsível, mas não menos dramática: aumentar ainda mais a pressão. Até o meio de 2025, pouco mais de 5 meses após sua posse, Trump já havia elevado as tarifas para 34% sobre produtos de alta tecnologia, justamente os bens que são a espinha dorsal da indústria moderna: semicondutores, equipamentos eletrônicos, componentes para veículos elétricos, dispositivos médicos. A lógica era simples, pelo menos na superfície. O objetivo, segundo a Casa Branca, era reduzir o gigantesco déficit comercial com a China, que havia chegado a quase 300 bilhões de dólares em 2024. Um buraco crônico que fazia os Estados Unidos parecerem, na visão de Trump, fracos e explorados. Mas a realidade é que tarifas, por si só, são uma arma de 2 gumes, e como sempre, quem segurou o gume mais afiado foram as famílias comuns. Na prática, essas tarifas eram repassadas aos preços finais. Uma geladeira que custava 900 dólares em 2024 saltou para 1.150 dólares em meados de 2025. Um laptop popular, antes vendido a 500 dólares, agora ultrapassava 600 dólares. 650 dólares. Para famílias já pressionadas por uma inflação teimosa, esses aumentos eram mais do que números, eram sacrifícios diários. Era escolher entre um novo equipamento para o trabalho remoto ou pagar a conta de luz. E não foram apenas consumidores individuais que sofreram. Grandes redes de varejo, como a Best Buy e a Home Depot, viram seus lucros minguarem. Pequenos empresários que dependiam de margens apertadas não tiveram para onde correr. Demitiram funcionários, reduziram estoque ou simplesmente fecharam as portas. Enquanto isso, o governo Trump comemorava o aumento das tarifas como um sinal de força. Só que do outro lado do Pacífico, a China não estava apenas resistindo.
estava revidando. E de uma forma muito mais perigosa do que Washington parecia imaginar. Pequim rapidamente impôs suas próprias tarifas pesadas de 84% sobre produtos agrícolas, automóveis e energia dos Estados Unidos. Para agricultores do meio oeste, que já haviam sofrido com a pandemia e desastres naturais, isso foi devastador. Sementes apodrecendo nos silos, tratores estacionados em campos vazios, famílias vendendo fazendas centenárias para cobrir empréstimos vencidos. Em estados como Iowa e Wisconsin, símbolos do coração agrícola americano, a frustração era palpável. Muitos desses agricultores haviam votado em Trump, acreditando em suas promessas de revitalização econômica. Agora, eles eram as primeiras vítimas do que parecia ser uma guerra comercial interminável. E Pequim não parou aí, deixando de lado a velha tática de responder na mesma moeda. A China partiu para uma estratégia ainda mais arriscada e muito mais eficiente: ameaçar a espinha dorsal tecnológica dos Estados Unidos. Beijing avisou que, se Washington aumentasse as tarifas para 245% sobre certas tecnologias, imporia um bloqueio de 125% em todos os produtos tecnológicos americanos. Era uma declaração de guerra comercial em larga escala. Um tiro direto naquilo que os Estados Unidos mais dependiam para manter sua vantagem estratégica: tecnologia. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a disposição da China para ir até as últimas consequências, essas dúvidas evaporaram rapidamente. E os primeiros sinais de que a estratégia americana estava saindo pela culatra começaram a aparecer. Empresas de semicondutores nos Estados Unidos reportaram atrasos em contratos. Gigantes como Nvidia e Intel revisaram para baixo suas projeções de lucro. Startups de tecnologia começaram a paralisar operações, temendo a ruptura de suas cadeias de suprimentos. E no dia a dia do cidadão comum, o impacto só se ampliava. Menos ofertas de emprego, salários estagnados, bens mais caros. O sonho americano parecia cada vez mais fora do alcance. Enquanto isso, a estratégia de Trump seguia em frente, implacável, como um trem sem freios. Era o tudo ou nada. O problema? Cada vitória simbólica anunciada pela Casa Branca parecia custar bilhões em perdas concretas no mundo real. Cada novo anúncio de tarifas era seguido por demissões, falências e retração no crédito. E surgia, inevitavelmente, a pergunta que ninguém queria enfrentar de frente: quantas vitórias simbólicas a economia americana ainda poderia suportar antes de colapsar de vez? Os economistas mais atentos começaram a soar o alarme, mesmo que em vozes abafadas. A guerra comercial vai se transformar em recessão. A confiança nos mercados vai evaporar. A classe média será esmagada sob o peso das tarifas. E era impossível ignorar os sinais. O índice de confiança do consumidor caiu 12% em 2 meses. O investimento empresarial encolheu 7,4% no primeiro semestre de 2025. Os preços de insumos básicos como aço e alumínio subiram entre 18% e 27%. A cada novo aumento de tarifa, era como se um pedaço da base econômica dos Estados Unidos se desprendesse e desabasse. E, ironicamente, a própria China parecia cada vez menos vulnerável a essa pressão. Por anos, Pequim havia se preparado diversificando parceiros, investindo em autossuficiência, fortalecendo laços comerciais na Ásia, África e Europa. Enquanto Washington dobrava suas apostas na força bruta, a China jogava xadrez em várias frentes e lentamente reposicionou as peças para um checkmate econômico. Em meio a tudo isso, a pergunta crucial que pairava no ar era: até quando os americanos aguentariam? O custo dessa guerra não seria pago pelos grandes investidores, nem pelos lobistas de Washington, nem pelos executivos blindados por bônus milionários. Seria pago pelas famílias de classe média, pelos pequenos empresários, pelos jovens que saíam da faculdade direto para um mercado de trabalho em recessão, pelos aposentados que viam suas economias encolherem mês após mês. Se a guerra comercial era o campo de batalha escolhido, o povo americano havia sido empurrado para ele sem armadura. E o pior, a verdadeira retaliação chinesa ainda estava apenas começando. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. O que acontece quando o adversário que você subestima monta um contra-ataque tão profundo que muda o tabuleiro inteiro? Foi exatamente isso que Pequim fez. Enquanto a Casa Branca esperava que a China viesse com recuos, concessões e diplomacia morna, o que surgiu foi um contra-ataque frio, calculado e devastador. E ele não veio apenas na forma de tarifas. Ele veio como uma reconfiguração inteira da relação econômica entre duas superpotências. Em resposta às tarifas americanas, Pequim primeiro revidou no esperado, impondo tarifas de 84% sobre produtos estratégicos dos Estados Unidos: soja, milho, carne, carros e equipamentos de energia.
Um golpe duro, principalmente para os estados agrícolas americanos, que ainda lambiam as feridas da última guerra comercial. Mas então, a China fez algo que poucos analistas ousavam prever. Em vez de limitar a resposta ao comércio, Beijing anunciou uma ameaça sistêmica. Se Washington elevasse as tarifas para 245%, retaliaria com um bloqueio tarifário de 125% sobre toda a tecnologia americana dos chips aos satélites, dos smartphones às armas inteligentes. Era mais do que um revide. Era uma reprogramação das regras do jogo. Você já parou para pensar o que acontece quando o país que domina a fabricação dos componentes que sustentam toda a sua indústria tecnológica decide te fechar a porta? Não é apenas comércio que se perde, é capacidade de inovação. É o futuro que é colocado em xeque. As consequências começaram a surgir imediatamente. Investimentos chineses nos Estados Unidos começaram a evaporar. Pequim suspendeu centenas de contratos industriais em setores que vão de semicondutores a energias renováveis. Projetos de infraestrutura e pesquisa, que dependiam de parcerias sino-americanas, entraram em stand-by. E então veio o movimento mais destrutivo e mais discreto. China começou a puxar os fios da dependência econômica americana. Sabe aqueles produtos que fazem parte do seu dia a dia, que parecem made in America, mas dependem peça por peça de fábricas chinesas? Telefones celulares, notebooks, tablets, brinquedos, móveis, vestuário. De repente, tudo isso se tornou mais escasso e, portanto, mais caro. No dia a dia das cidades americanas, as mudanças eram quase imperceptíveis no começo. Um atraso na entrega aqui, uma nota de rodapé ali, estoque limitado devido a problemas de fornecimento internacional. Mas nos bastidores, CEOs, bancos e investidores sabiam. Não era um problema passageiro, era um colapso gradual da cadeia de suprimentos. Quantas vezes você já olhou para um produto nas prateleiras e nunca se perguntou de onde de fato ele vinha? Quantos insumos invisíveis sustentam o seu computador, o seu carro, a sua geladeira? Agora, cada ausência nas gôndolas começava a contar uma história sombria de desintegração global. O que começou como uma escaramuça tarifária agora se transformava em um conflito sistêmico. Não era mais uma questão de porcentagem de impostos, era a sobrevivência das cadeias industriais. Dados do Observatory of Economic Complexity revelaram que, antes da crise, os Estados Unidos dependiam da China para mais de 50% de seus eletrônicos e produtos de tecnologia. E dentro desse número estava algo ainda mais alarmante: semicondutores, o cérebro de toda máquina moderna. E então veio o movimento que paralisou o setor tecnológico. Pequim encerrou acordos estratégicos de cooperação com gigantes como a ASML e TSMC. Essas empresas, a base mundial da fabricação de chips, viram seus contratos congelados e suas remessas para os Estados Unidos severamente limitadas. Você consegue imaginar o que acontece quando a base tecnológica de um país inteiro começa a se desfazer? Sem chips, não há celulares. Sem chips, não há veículos elétricos. Sem chips, não há defesa inteligente. Cancelamento em massa de contratos industriais. Queda nas ações de tecnologia em Wall Street, corte de investimentos em inovação. O golpe, que a princípio parecia apenas comercial, era agora também militar, científico, social. Em menos de 3 meses, a China rejeitou mais de 18 bilhões de dólares em produtos americanos, o dobro do mesmo período do ano anterior. Mas isso era apenas a superfície. O que realmente chocou os analistas foi outro movimento subterrâneo: a decisão de Pequim de criar seu próprio ecossistema tecnológico autossuficiente, libertando-se da dependência ocidental. Em vez de pedir chips para a TSMC e a ASML, a China passou a investir pesado em seus próprios fabricantes locais. Em poucos dias, Pequim anunciou um megafundo de 47,5 bilhões de dólares, destinado a impulsionar startups de semicondutores, inteligência artificial, energia quântica e tecnologias de ultraminiaturização. O que parecia uma manobra defensiva era, na verdade, uma ofensiva em larga escala para liderar a próxima geração tecnológica. Aqui, a quebra de padrão é inevitável. E se a guerra comercial dos Estados Unidos não apenas falhar em conter a China, mas acelerar o surgimento de uma nova liderança tecnológica mundial longe de Washington? As ações de empresas como SMIC e Hua Hong Semiconductor dispararam. Enquanto o Nasdaq derretia, o mercado tecnológico de Xangai ganhava força. As consequências já eram sentidas nos Estados Unidos. Empresas de tecnologia viram seus valores de mercado despencarem em até 20% em apenas 3 meses. Mas o golpe mais duro ainda estava em preparação e, desta vez, atingiria as entranhas financeiras do sistema americano. Não se tratava mais apenas de tarifas sobre produtos. Tratava-se de cortar a veia que irrigava as finanças dos Estados Unidos: o investimento e a confiança chinesa. Quantas vezes você já ouviu que os Estados Unidos são grandes demais para falhar? Quantas vezes
vezes você acreditou que a liderança americana era um fato consumado, imune a marés econômicas? Pois agora essa ilusão começava a rachar. Enquanto Pequim articulava seu novo plano tecnológico, discretamente vendia centenas de bilhões em ativos americanos, especialmente títulos do Tesouro e investimentos em tecnologia. O chão sob Wall Street tremia. Bancos, fundos de pensão, seguradoras todos expostos. A guerra, que começou com aço e soja, agora se estendia para o âmago do sistema financeiro global. E tudo isso foi feito sem um único disparo, sem um único míssil, apenas usando a força da economia, a arma mais poderosa do século XXI. A pergunta que não quer calar é: se a China já mostrou toda essa força apenas em sua primeira resposta, o que ainda está guardado para o próximo movimento? Porque, a essa altura, Pequim não parecia apenas revidar, parecia liderar. E Washington, que durante décadas ditou o ritmo do comércio e das finanças globais, agora lutava para não perder o fôlego em um tabuleiro que mudava mais rápido do que suas estratégias antigas poderiam acompanhar. Está gostando do vídeo? Então curta e deixe seu comentário. Sua participação é muito importante para nós. Imagine um castelo gigantesco, imponente, feito de vidro brilhando sob o sol, símbolo de riqueza, inovação e poder. Agora imagine esse castelo sendo atingido não por canhões, mas por uma série de rachaduras invisíveis, minúsculas, quase imperceptíveis, até que de repente ele desaba inteiro. Foi exatamente isso que começou a acontecer com o setor tecnológico dos Estados Unidos em 2025, quando a China decidiu encerrar acordos com fornecedores ocidentais cruciais como a holandesa ASML e a taiwanesa TSMC. Poucos perceberam, no primeiro momento, o verdadeiro significado daquele movimento. Não era apenas o rompimento de contratos comerciais. Era a interrupção daquilo que mantinha viva a supremacia tecnológica americana, o acesso às engrenagens invisíveis do mundo moderno. O que acontece quando o fluxo de semicondutores para de repente? Essa pergunta, que parecia distante dos debates públicos, se tornou urgentemente real nos laboratórios, nas fábricas e nas casas de milhões de americanos. Sem chips, a economia moderna trava. E não estamos falando apenas de iPhones e laptops. Estamos falando de carros, satélites, aviões, redes de telecomunicação, hospitais, equipamentos agrícolas, sistemas de defesa. Sem chips, a vida como conhecemos hoje começa a falhar como uma cidade que aos poucos perde luz em cada quarteirão. No início, foi sutil. Um atraso na entrega de um smartphone de última geração. Um recall de modelos de carros elétricos. Mas, semana após semana, os sinais se acumulavam. A máquina estava perdendo seu ritmo. A vulnerabilidade ficou exposta de forma brutal. Até então, muitos americanos acreditavam que o Vale do Silício significava autossuficiência, que a liderança tecnológica era algo garantido, inquestionável. Mas a realidade era outra. Os Estados Unidos eram extremamente dependentes das fábricas asiáticas para manter seu ecossistema tecnológico funcionando. E a China sabia disso. Quando Pequim decidiu cortar suas ligações com fornecedores ocidentais, não o fez como um ato de vingança emocional. Foi um movimento estratégico, planejado. Eles não queriam apenas retaliar, queriam quebrar a espinha dorsal da dependência americana. O semicondutor é exatamente um cérebro microscópico que comanda milhões de dispositivos, e agora ele estava se tornando uma peça rara e muito, muito cara. Em questão de semanas, o impacto se espalhou como fogo em mato seco. A bolsa americana começou a registrar perdas consecutivas no setor de tecnologia. Gigantes como Nvidia, Apple e Tesla viram seus valores de mercado despencar. O índice Nasdaq, referência para a tecnologia global, perdeu mais de 18% em apenas 2 meses. Mas o efeito não parava nas bolsas. Chegava dolorosamente ao chão da economia real. Empresas de manufatura em Austin, Detroit e San José começaram a reportar paralisações. Startups de inteligência artificial e veículos autônomos congelaram investimentos e demitiram equipes inteiras. Plantas industriais, que dependiam de peças eletrônicas vindas da Ásia, entraram em hibernação indefinida. Quantas histórias anônimas surgiram daí? Quantos trabalhadores, acostumados a carreiras em crescimento, se viram de repente na fila do desemprego? Quantos projetos, que prometiam transformar o futuro, morreram antes de nascer? Essa não era apenas uma crise de oferta, era uma crise de identidade. O que acontece com a América quando ela não é mais o centro da inovação global? Quem ela se torna quando precisa implorar por chips? A resposta se tornava mais incômoda a cada semana. O orgulho nacional, tão cuidadosamente cultivado, sofria abalos profundos. Enquanto isso, a China dava um passo ousado. Anunciava a criação de seu próprio ecossistema tecnológico autossuficiente, sustentado por um megafundo de mais de 47,5 bilhões de dólares. Em vez de depender do Ocidente, Pequim dobrava a aposta na independência e na liderança futura.
Empresas chinesas como SMIC e Hua Hong Semiconductor explodiram em valor. Ao mesmo tempo, startups de inteligência artificial, energia quântica e nanotecnologia recebiam injeções massivas de capital. O que poucos perceberam foi que este não era um movimento de sobrevivência, era um movimento de conquista. Se o mundo já havia assistido à ascensão da China como fábrica do planeta, agora assistia ao nascimento da China como cérebro do futuro. E os Estados Unidos, correndo atrás do prejuízo, presos em redes de dependência que eles próprios ajudaram a criar e agora não conseguiam mais controlar. Você consegue imaginar o impacto disso em uma década? Um mundo onde os softwares mais avançados, os veículos mais inteligentes, os armamentos mais sofisticados, todos nascem em Pequim e não mais em Palo Alto. É um cenário de ficção científica? Ou é apenas a consequência inevitável de anos de negligência estratégica? No curto prazo, o que se via era devastador. O setor de tecnologia americano perdeu mais de 2 trilhões de dólares em valor de mercado no segundo trimestre de 2025. E mais grave ainda, perdeu algo que nenhum pacote de estímulo consegue restaurar rapidamente: a confiança. Investidores hesitavam, empresas paralisavam planos de expansão. Famílias comuns, que antes viam na tecnologia uma escada para a mobilidade social, agora viam apenas degraus quebrados. No meio desse cenário sombrio, uma pergunta surgia, como um sussurro incômodo nas mentes de analistas e cidadãos atentos. E se este for apenas o começo? Porque enquanto Washington tentava conter um incêndio imediato buscando novos fornecedores, pressionando aliados europeus, a verdade era clara. A guerra tecnológica não seria vencida com improvisação. Seria preciso reconstruir capacidades industriais que haviam sido terceirizadas há décadas. Seria preciso recuperar talentos que haviam migrado para a Ásia em busca de melhores oportunidades. E tudo isso levaria tempo, talvez mais tempo do que o ciclo político de qualquer governo poderia suportar. É neste ponto da história que a maré começa a mudar definitivamente. O que começou como uma guerra de tarifas, uma disputa por taxas e porcentagens, agora assumia contornos muito mais profundos. Uma batalha existencial pelo futuro da hegemonia tecnológica mundial. A China não estava apenas defendendo seus interesses, estava moldando uma nova ordem. E os Estados Unidos, pela primeira vez em muito tempo, não pareciam preparados para a luta. Tudo começa de maneira quase imperceptível. Um investidor estrangeiro adia um aporte em uma startup promissora. Um fundo internacional recua de um projeto bilionário em infraestrutura. Um grande cliente cancela uma encomenda de chips de última geração. No início, parecem eventos isolados, acidentes estatísticos em um mercado global complexo. Mas, como as primeiras gotas de chuva que anunciam um furacão, esses sinais se multiplicam. E então, quase da noite para o dia, o que parecia uma anomalia vira uma fuga em massa. O que acontece quando o dinheiro decide ir embora? Foi essa pergunta que começou a assombrar os corredores de Wall Street, as salas de reunião do Vale do Silício e, eventualmente, as casas da classe média americana em 2025. Com a escalada da guerra comercial e tecnológica, a China não ficou apenas no campo das tarifas ou na reconstrução de sua cadeia de suprimentos. Ela atacou onde sabia que o dano seria mais profundo e difícil de reparar, no capital, na essência invisível que mantém o motor da economia americana funcionando. Entre março e junho de 2025, mais de 120 bilhões de dólares foram retirados dos setores estratégicos dos Estados Unidos: tecnologia, energia renovável, imóveis comerciais e cadeias de produção eletrônica. O dinheiro, que por quase 2 décadas sustentou o crescimento americano, evaporava a uma velocidade que nem os piores cenários previam. Para muitos, isso foi mais que uma crise financeira. Foi uma traição inesperada. Durante anos, os Estados Unidos confiaram que o capital chinês, ávido por retornos estáveis, continuaria a fluir, independentemente das tensões políticas. Afinal, negócios são negócios, certo? Errado. A geopolítica venceu a lógica dos mercados, e com ela vieram consequências. Vamos descer à realidade concreta. Entre abril e junho, 2.800 projetos tecnológicos nos Estados Unidos foram congelados ou cancelados. Startups em inteligência artificial, robótica industrial, biotecnologia e carros elétricos viram seus financiamentos desaparecerem como fumaça. O caso da Quantum Flow Systems, uma startup de inteligência artificial com sede em San José, virou símbolo dessa ruptura. A empresa, que havia anunciado em janeiro o lançamento de um novo chip revolucionário para redes neurais, viu 2 dos seus principais investidores, fundos parcialmente financiados por capitais chineses, retirarem-se abruptamente. Sem capital, o projeto morreu. Mais de 400 engenheiros, programadores e cientistas perderam seus empregos em questão de semanas. O sonho de colocar a Quantum Flow na liderança da nova era da IA evaporou antes mesmo do protótipo ser finalizado.
Essa história se repetia por todo o país. O National Venture Capital Association reportou que o investimento em tecnologia nos Estados Unidos caiu 41% no segundo trimestre de 2025, o maior colapso desde a crise financeira de 2008. Empregos em tecnologia evaporavam a uma velocidade alarmante. 126 mil cortes no primeiro trimestre, 173 mil cortes no segundo trimestre. Um aumento de 7,4% na taxa de desemprego no setor, o dobro do registrado em 2024. O choque financeiro espalhava ondas sísmicas pelos bancos, pelas seguradoras, pelos fundos de pensão. A cada dia, a vulnerabilidade do sistema financeiro americano ficava mais exposta. A retração de capital chinês não era apenas uma retaliação. Era uma mudança estratégica, o fim da confiança tácita que sustentava o equilíbrio financeiro global. Antes, investidores chineses como a Hillhouse Capital, a Boyu Capital e o CIC, China Investment Corporation, apostavam bilhões em startups do Vale do Silício, em parques industriais do Texas, em torres comerciais de Nova York. Agora, esses mesmos investidores estavam recolhendo seus recursos, deixando buracos que ninguém, nem os fundos americanos, conseguiam preencher. A consequência? Empresas americanas, desesperadas por caixa, recorreram ao crédito interno, justamente quando o Federal Reserve mantinha os juros elevados para conter a inflação. O custo médio de empréstimos para pequenas e médias empresas subiu de 6,9% para 9,3% em apenas 6 semanas. Um aumento brutal que estrangulava novos negócios e sufocava velhos. E como em toda crise econômica, quem paga o preço primeiro é quem menos pode se defender. Famílias de classe média, já pressionadas pelos preços crescentes de alimentos, energia e moradia, agora enfrentavam aumento de 12% a 19% nos preços de componentes de veículos elétricos, smartphones que custavam 15% mais em 2 meses, cortes de crédito pessoal, aumento nas taxas de hipotecas e empréstimos estudantis. Você consegue sentir o cerco se fechando? Porque não era apenas uma questão de pagar mais por produtos. Era ver sonhos se afastarem. O carro novo adiado, a casa própria fora do alcance, a matrícula universitária suspensa. Cada pequena vitória pessoal era agora um campo de batalha contra uma economia que se desintegrava lentamente. E o que dizer do impacto nos gigantes corporativos, empresas como Tesla, Amazon, Apple e Google, que antes se apoiavam em investimentos externos para financiar expansão agressiva, agora enfrentavam um novo cenário: arrecadar fundos internamente ou reduzir drasticamente seus planos. Muitos optaram pela segunda opção. Só no primeiro semestre de 2025, a Tesla cancelou 2 projetos de fábricas no Texas e Nevada. A Amazon suspendeu a construção de 3 centros de dados em Ohio e Virgínia. A Apple anunciou cortes em sua divisão de pesquisa em realidade aumentada. Era uma retração generalizada e ainda estávamos apenas no começo. Sem confiança, não há investimento. Sem investimento, não há inovação. Sem inovação, não há futuro. No início de abril de 2025, a maioria dos americanos ainda fazia suas compras, ia ao trabalho, pagava suas contas sem imaginar que o sistema financeiro que sustentava essa rotina já estava em colapso acelerado. Enquanto os jornais falavam de ajustes no mercado, de volatilidade normal, os dados reais mostravam outra história. O coração da economia americana começava a falhar. Quando a China iniciou a venda massiva de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o impacto foi imediato. Em março de 2025, Pequim despejou mais de 38 bilhões de dólares em papéis americanos no mercado, empurrando para cima os rendimentos dos títulos e, com eles, o custo da dívida pública americana. Pela primeira vez desde 2007, o rendimento do Treasury de 10 anos ultrapassou 4,5%. Pode parecer um número técnico distante da vida real, mas suas consequências são tão reais quanto o preço do pão na padaria. Quando o rendimento dos títulos sobe, o custo de tudo aumenta: hipotecas, empréstimos estudantis, financiamento de automóveis, dívidas corporativas. Imagine um gigante com tornozeleiras de chumbo tentando correr uma maratona. Esse gigante era agora o governo dos Estados Unidos, tentando financiar seus programas sociais, infraestrutura, educação, enquanto o custo de cada dólar emprestado subia dia após dia. Quanto tempo até o cidadão comum sentir a hemorragia? A resposta não demorou. O Congresso, pressionado pelos mercados e pelo Tesouro, foi forçado a rediscutir o orçamento. Cortes emergenciais começaram a ser aplicados. Programas de infraestrutura foram adiados. Verbas para a educação pública foram congeladas. Auxílios alimentares e subsídios de moradia sofreram reduções. Em estados como Michigan, Ohio e Pensilvânia, redutos da classe média trabalhadora, os efeitos já eram palpáveis. Obras públicas paradas, escolas estaduais reduzindo turnos, clínicas comunitárias fechando.
Você já se perguntou o que acontece com a confiança social quando as pequenas garantias começam a desaparecer? O preço da comida subiu 8,4% no primeiro trimestre de 2025. O custo da energia residencial disparou mais 9,2%. E enquanto isso, os salários permaneciam estagnados. Para a maioria dos americanos, era como correr em uma esteira que acelerava sem parar, sem nunca conseguir alcançar a linha de chegada. No setor bancário, a situação era ainda mais alarmante. Os bancos comerciais, que haviam se acostumado com décadas de capital barato, agora enfrentavam uma nova realidade: fuga de depósitos e aumento dos custos de captação. O Federal Reserve reportou que, apenas em abril, os empréstimos comerciais e industriais contraíram 4,3%, a maior retração desde a crise de 2008. Pequenos negócios, a espinha dorsal da economia americana, simplesmente não conseguiam mais acesso a crédito. Sem linhas de financiamento, milhares de restaurantes, oficinas, lojas e prestadores de serviço começaram a quebrar. A cada semana, novas estatísticas surgiam e cada uma parecia um soco no estômago. Empréstimos imobiliários em atraso aumentaram 17%. Insolvências corporativas cresceram 21%. Desemprego no setor de serviços tecnológicos saltou para 8,1%. Era como assistir a uma muralha se despedaçar pedra por pedra e ninguém sabia qual seria a próxima a cair. Nesse cenário, um fenômeno começou a se espalhar: a crise de liquidez. Antes, os bancos americanos dependiam da confiança dos mercados globais para manter a liquidez, uma confiança sustentada, em grande parte pelo capital chinês, que agora evaporava. Sem essa rede de segurança, as instituições começaram a restringir os empréstimos. Quem precisava de dinheiro simplesmente não encontrava. Imagine uma família tentando financiar a faculdade de um filho ou abrir uma pequena padaria no bairro. Agora, imagine ouvir do banco que não havia crédito disponível. E se houvesse, as taxas superavam 9%, um peso mortal para qualquer iniciativa. Como você constrói o futuro quando o presente se torna uma armadilha? Esse era o novo dilema que se instalava nas mesas de jantar americanas. E o cenário se agravava. Os grandes fundos de pensão, expostos a ativos de tecnologia e ao mercado de títulos, começaram a registrar perdas. Milhões de trabalhadores viram suas economias para a aposentadoria encolherem entre 8% e 14% em apenas 3 meses. A bolha de segurança construída ao longo de anos de crescimento agora parecia feita de sabão prestes a estourar ao menor sopro de crise. Momento de respiro narrativo. Pare e pense. Como se sustenta um sonho nacional baseado na promessa de estabilidade financeira, quando cada pilar dessa promessa começa a ruir diante dos olhos de quem mais depende dela? Enquanto isso, a classe média começava a perder o fôlego. O Pew Research Center revelou em abril que 57% dos americanos afirmavam estar financeiramente pior do que um ano antes. Era o maior índice de insatisfação desde 1982. E uma nova estatística cortava como uma lâmina. Entre famílias de renda média, 46% admitiam que, se perdessem o emprego hoje, não conseguiriam manter suas casas por mais de 60 dias. O que acontece quando metade de uma nação vive a 2 meses da falência pessoal? A resposta é simples e aterradora. A instabilidade se torna sistêmica. Porque uma economia é mais do que PIBs e balanços corporativos. É feita de expectativas, de sonhos, de fé no futuro. Quando essa fé se quebra, nenhuma política monetária consegue consertar imediatamente. O alerta vermelho já estava piscando em todas as telas, mas o governo, preso em debates partidários intermináveis, continuava tratando a crise como uma flutuação temporária. Enquanto isso, Pequim continuava a apertar o cerco, vendendo mais títulos, realocando mais investimentos para a Europa e Ásia, reforçando a percepção global de que a segurança financeira não era mais uma exclusividade americana. Porque essa crise não era apenas sobre dívidas e desemprego. Era sobre perder a posição central no tabuleiro global. Perder a primazia não apenas econômica, mas simbólica. Uma nação que por décadas ensinou o mundo a confiar em seus mercados, em seu sistema financeiro, agora se via implorando para que investidores não abandonassem o barco. Era talvez a crise mais profunda, a crise de identidade. E ainda havia um último detalhe que poucos estavam dispostos a encarar. Essa tempestade ainda não tinha atingido seu pico. O êxodo do capital era apenas a primeira fase. O verdadeiro colapso, o choque que atravessaria a economia americana como um terremoto de magnitude máxima, ainda estava a caminho. No final, não foi uma batalha épica, nem um colapso explosivo que abalou a economia americana.
Não houve anúncios dramáticos em rede nacional, nem sirenes ecoando pelas cidades. Tudo que sustentava a ilusão de invencibilidade, a confiança do mercado, a primazia tecnológica, o fluxo constante de capital estrangeiro foi se desfazendo, camada por camada, como uma pintura antiga desintegrando sob a ação do tempo. E em geopolítica, assim como em finanças, credibilidade é tudo. Quando investidores de Xangai, Bruxelas ou Toronto começaram a tratar o mercado americano com a mesma cautela que se reserva a economias instáveis, o dano estava consumado. Quando aliados como o Canadá e União Europeia começaram a firmar acordos estratégicos diretos com a China, bypassando Washington, a ruptura foi formalizada. Você já parou para pensar o que significa perder não apenas negócios, mas a confiança do mundo? O que os Estados Unidos encararam no segundo semestre de 2025 não foi uma recessão comum, foi uma crise existencial. O PIB, que ainda tentava crescer timidamente no início do ano, encolheu 1,8% no terceiro trimestre. O desemprego geral ultrapassou 6,2% em setembro. Os preços dos alimentos, da energia, da habitação continuaram subindo enquanto os salários congelavam. E mais grave, a sensação de futuro, aquela chama que impulsiona famílias a sonharem, trabalhadores a persistirem, estudantes a acreditarem, começou a apagar. Como você reconstrói a esperança quando tudo que era considerado sólido começa a ruir? As respostas fáceis não existiam. Alguns políticos tentaram buscar culpados externos. Outros prometeram soluções mágicas, pacotes de estímulo, programas de renovação industrial, reformas trabalhistas. Mas o público, já cansado de promessas ocas, sabia que nenhuma medida imediata seria capaz de restaurar o que foi perdido em anos de negligência estratégica. O que precisava mudar não era apenas a política comercial. Era a forma como a América via a si mesma. O século XX ensinou os Estados Unidos a liderar pelo excesso. Excesso de capital, excesso de tecnologia e excesso de confiança. O século XXI, no entanto, estava impondo outra lição. Liderança verdadeira exige resiliência, adaptação e humildade. É aqui que se encontra sua última curva. Porque mesmo em meio ao colapso, algo novo começava a germinar. Enquanto as grandes corporações lutavam para se manter em pé, movimentos locais de renovação começaram a surgir. Cooperativas agrícolas reapareciam em estados devastados. Startups de tecnologia ecológica, sem dependência de capital estrangeiro, floresciam em regiões antes ignoradas. Universidades estaduais, sufocadas por cortes, reinventavam suas pesquisas em parcerias comunitárias. Era pequeno, era imperfeito, mas era real. A verdadeira reconstrução americana não nasceria de Wall Street ou da Casa Branca. Nasceria de garagens, oficinas, salas de aula e cafés comunitários. Pela primeira vez em décadas, uma nova geração entendia que depender exclusivamente de capital estrangeiro era uma vulnerabilidade mortal. Que a inovação, para ser soberana, precisa estar enraizada no próprio solo. Claro, a estrada seria longa, dolorosa, cheia de reveses. Mas como todo grande renascimento da história, ele começava com um simples, poderoso gesto. Recusar aceitar a derrota como destino. Recusar o colapso como ponto final. E enxergá-lo, em vez disso, como um ponto de partida. Essa é a verdadeira pergunta que fica para cada um de nós. O que faremos das ruínas? Construiremos fortalezas contra o medo? Ou pontes para um novo futuro? A escolha, desta vez, não será feita apenas nos corredores do poder. Será feita nas decisões diárias de cada cidadão que ainda acredita que o sonho americano pode ser reescrito mais humilde, mais resiliente, mais humano. Se você acredita que entender os movimentos ocultos da economia global é o primeiro passo para construir um futuro mais consciente, então inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para receber nossos próximos conteúdos, porque aqui vamos além das manchetes, desvendando as forças que moldam o mundo que você vive. Deixe seu comentário contando o que você acha que vem a seguir para os Estados Unidos e para a economia global. Queremos ouvir sua voz nessa conversa. E claro, deixe seu like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também merecem entender a profundidade do que estamos vivendo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.